Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Eu tenho aqui uma palavra de Deus ao seu coração e já quero aqui lançar uma pergunta interessante para você. E a questão é: você sabe orar como convém? Você sabe orar de forma bíblica? Você sabe orar de modo que agrade a Deus? Você sabe orar de forma que venha de fato tocar o coração de Deus e movê-lo a agir e operar em seu favor? Essa é a pergunta e é o tema da nossa palavra aqui neste momento, convidando você a se inscrever no nosso canal. Muitas outras mensagens virão aí e você certamente será abençoado. Então, como orar de maneira agradável a Deus? Como orar de maneira correta? O texto de Mateus no capítulo 6 apresenta para nós: Jesus não nos deixou alheios, não nos deixou perdidos concernente ao quesito da oração. Ele vai apresentar para nós o que é o modelo de oração. Então, a primeira questão a ser observada é: a oração, para ser respondida, precisa ser uma oração bíblica. Existem princípios na palavra de Deus que precisam ser observados, e esses princípios não podem ser quebrados. Logo, Deus nunca vai atender uma oração que de algum modo venha quebrar um princípio que Ele mesmo estabeleceu. Deus nunca vai atender ao pedido de alguém de modo que esse pedido venha quebrar alguns princípios, alguns critérios que Ele determinou à luz da sua palavra. Então, a oração, para ser atendida, precisa ser uma oração bíblica. Então, a oração do Pai Nosso é um modelo. Eu não vou explanar toda a oração do Pai Nosso aqui, mas nós precisamos analisar alguns pontos interessantes dessa oração. Jesus vai dizer que nós devemos orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O segundo quesito da oração, então, é entender que nós estamos orando, nós estamos pedindo, nós estamos invocando, aleluia, a um Deus que está no céu. Estamos pedindo um Deus que está muito além de nós, é soberano, é eterno, é poderoso, é inacessível em glória. Então nós precisamos entender que essa relação entre mim e Ele, entre você e Ele, deve ser uma oração, deve ser uma relação de respeito, de temor e de completa reverência, compreendendo que Ele está acima dos céus e nós somos simplesmente criaturas feitas e criadas por Ele mesmo. Então a segunda coisa é entender que nós estamos orando a um Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo respeito e toda reverência. A oração precisa começar reverenciando a grandeza de Deus. Não queira ir diante de Deus simplesmente para pedir. A maioria das pessoas vão diante de Deus só para apresentar as suas necessidades, como se Deus fosse um lugar de reclamação, né? Como se fosse o telefone de reclamação, e não é assim. Oração não é só pedir, não é só reclamar da vida, não é só reclamar dos problemas, das dificuldades, não. Oração é um relacionamento com Deus, é um diálogo entre Deus e os homens. Uma vez eu vi alguém dizer e aprendi, guardei isso para sempre. Eu aprendi que existe vários métodos, várias formas de Deus se comunicar conosco, mas só existe uma maneira de nós nos comunicarmos com Deus, e essa maneira, esse método é por intermédio da oração, do clamor sincero diante dele. Então, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a sua vontade. Segunda questão a ser observada é que, embora eu vá diante de Deus, a terceira coisa é essa: embora eu vá diante de Deus apresentando tudo o que eu quero, todas as minhas necessidades, todos os meus desejos, eu preciso antes de tudo estar aberto para entender também qual é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus, porque às vezes eu estou orando, eu estou pedindo para Deus algo que Ele não deseja para a minha vida. Às vezes eu estou pedindo para Deus algo que não é da sua vontade. Na verdade, Ele tem algo que é muito maior, que é muito melhor, que é muito superior àquilo que eu estou apresentando. É eu compreender a palavra de Deus que diz que mais altos, como são os céus mais altos que a terra, assim os pensamentos de Deus são maiores do que os meus pensamentos. Os pensamentos de Deus são sublimes e são infinitamente maiores e mais excelentes para a minha vida. Então, seja feita a sua vontade. Eu posso apresentar o meu desejo, eu posso apresentar as minhas vontades, mas eu preciso de alguma forma colaborar, eu preciso alinhar a vontade de Deus com a minha vontade. E entre fazer a minha vontade e a vontade de Deus, eu prefiro fazer
a vontade de Deus. Então ele vai dizer: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha que coisa interessante isso. Jesus está dizendo que a oração deve ser uma oração humilde. Não, uma oração humilde não é uma oração que diminua o poder ou a grandeza de Deus, como muita gente imagina. Muita gente imagina que a oração, para ser uma oração fervorosa, deve ser uma oração que peça tudo e mais um pouco. E nem sempre é assim. Jesus está dizendo o pão nosso de cada dia. Ele está falando acerca de humildade, de sinceridade diante de Deus. Tem um texto interessante na Bíblia Sagrada, onde Jesus vai dizer, ou melhor, o apóstolo é que vai dizer que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Pedimos para os nossos próprios deleites, pedimos visando luxúria, visando status, visando apenas um crescimento pessoal. E deixa eu te fazer entender uma realidade: grande parte das orações que são feitas, elas são feitas com um sentimento de altivez, de grandeza, com desejo de posse, de conquista, que está muito mais ligado a desejos carnais do que a propriamente questões espirituais. Pessoas estão pedindo tantas coisas diante de Deus que na verdade nem lhe são necessárias, nem é necessário que alcance. Então entenda uma coisa: a oração precisa ser uma oração de humildade diante de Deus. Não é que você não possa apresentar seus sonhos, seus projetos, suas metas, seus propósitos, não é nada disso, mas quando você apresentar isso, diga: Senhor, quando eu alcançar, será para a sua glória. Quando eu alcançar, será para a exaltação do teu nome. O teu nome será glorificado nisso. Não é para humilhar ninguém. Eu não quero alcançar isso para humilhar o meu irmão. Eu não quero alcançar isso para esfregar na cara de um parente. Eu não quero alcançar isso para esfregar na cara de todo mundo que desacreditou de mim, que eu não ia conseguir, não. Quando eu alcançar, o nome do Senhor é que será glorificado. Então a oração sincera, humilde, é a oração que será respondida por Deus. Um outro ponto é que Jesus vai, no final desse clamor, dessa oração modelo, ele vai dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus está dizendo que para que a minha oração seja atendida, eu preciso ter um coração puro, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Eu preciso liberar perdão. Eu preciso perdoar quem for necessário perdoar. Eu preciso ter a minha alma e o meu coração completamente limpo. Tem um texto que vai dizer: antes de apresentar a sua oferta, reconcilia com teu irmão, porque senão Deus não vai ouvir a sua oração. A Bíblia chega a dizer que se um marido está irado, está tratando mal a sua esposa, está em contenda dentro do seu lar, a Bíblia vai dizer em 1 Pedro: as suas orações serão impedidas. Então entenda, para que Deus atenda a minha oração, eu preciso estar em paz, eu preciso liberar perdão, eu preciso estar pronto para perdoar quem quer que seja. Então a oração, para ser atendida, ela precisa antes de tudo apresentar todos esses critérios que aqui nós expomos ou apresentamos nesse vídeo, nessa palavra. Então a grande pergunta é: será que a sua oração é uma oração bíblica? Esses dias eu vi alguém pregando e falando algo interessante, e a pessoa dizia: olha, tudo que pedis em meu nome, assim vos fará, diz a palavra. E o pregador dizia: tudo é tudo. Tudo que você precisar, tudo que você quiser será atendido. E eu olhando e observando à luz da Bíblia, eu percebi que não é bem assim. Entenda uma coisa: quando a Bíblia diz que tudo que pedir meu nome lhe será feito, a Bíblia está dizendo que é tudo que está de acordo com a vontade de Deus. Tudo aquilo que está em conformidade com o seu querer e, acima de tudo, com a sua palavra. Então esteja disposto para apresentar para Deus a sua necessidade, mas esteja disposto também para ouvir o que é que Deus quer para a tua vida. Então oração não é um monólogo, não é só eu falando e dizendo eu quero, não é só eu dizendo eu exijo, porque ninguém exige nada, não é eu colocar Deus contra a parede como alguém imagina,
doutrina, mas é um diálogo, aleluia, é um vínculo de relacionamento, é uma conversa, é eu dizendo: Deus, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, mas eu estou disposto a conhecer também a sua vontade. E aí é que a gente entende uma grande realidade, que na grande maioria das vezes a oração, ela trata muito mais conosco do que propriamente move o coração de Deus. A oração serve para tratar com a gente, para a gente entender como que às vezes tem coisas em nós que precisam ser mudadas, tem vontades em nós que precisam ser modificadas, tem propósitos em nós que precisam ser deixados de lado para que o propósito de Deus prevaleça e se manifeste na nossa vida. Então eu deixo aqui essa palavra e que Deus possa abençoar a tua vida. Te convido a se inscrever no nosso canal e assistir outros vídeos, acompanhar outros vídeos que nós vamos postar. Essa é a palavra, a oração que agrada a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.